1, 2, 3, vai! É o bloco do Presley Cast passando na sua rua. Vem folião, vem folião, vem folier. Só quem é de carnaval vai saber o que se sente quando começa a tocar Minha Pequena Eva. E nesse episódio a gente vai conversar exatamente sobre isso. Será que ao final da Odisseia Terrestre, será que retorno teremos com o carnaval? É apenas uma festa onde a gente vai beber Skol Beats quente e fazer xixi atrás do banheiro químico porque tá cheio de gente já ocupando espaço? Será que esse ano a gente vai movimentar a beça, o nicho de doleiras, porque afinal de contas, não dá pra perder o celular. Vem comigo que no episódio de hoje a gente vai conversar sobre os impactos econômicos no carnaval. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no Presley Cast. Carnaval é uma das manifestações culturais mais aguardadas por muitas pessoas, inclusive eu. Esse ano eu falei assim, cara, eu vou sumir no carnaval, eu vou pegar umas coisas ali, vou passar a mão no meu cachorro, no meu PS5, eu vou me mufumbar no meio do mato. Aí aconteceram duas coisas. A primeira, eu vi o preço das coisas, né? Oferta e demanda, você já tá careca de saber do que se trata. Preço das coisas lá em cima. E segundo, fui num bloco de carnaval. Aí eu relembrei e falei assim, é ruim, vou viajar é nada, vou ficar quietinho pra poder correr atrás do trio. Obviamente que muitas pessoas também não gostam, e tá tudo bem. Eu digo que eu gosto de bloco de carnaval, de axé, enfim, de toda essa energia do carnaval, porque é algo bacana, eu me sinto muito feliz com os meus amigos, eu adoro essa energia de brincadeira, por mim eu vivia brincando desse jeito. Mas existem pessoas que realmente não gostam, mas a gente precisa lembrar que o carnaval, além de ser uma festa, também é um feriado prolongado que movimenta bastante a nossa economia. Então, por algumas pessoas que talvez não gostam tanto desse período de carnaval, elas acabam olhando de uma forma um pouco negativa para essa comemoração, assim como várias outras, assim como feriado e tudo mais. E aí eu falei, cara, por que não montar um episódio falando exatamente sobre os impactos e alguns problemas até que a gente poderia resolver e pensar em relação a isso quando a gente está falando sobre carnaval. Mais uma vez, isso aqui não é julgamento de valor em relação a isso, ninguém é mais legal ou menos legal por gostar ou não. Eu acho que a gente tem essa liberdade e cada um tem a sua forma de se divertir, a sua alegria. Esses dias atrás eu fiz um story e um Reels falando de reunião de alinhamento, né? Eu falei, gente, olha, não vamos criar muita expectativa em relação à minha seriedade, porque eu não sou uma pessoa tão séria. Será que você já percebeu isso? Eu acho que não, mas eu acho que sim, na verdade. Então, assim, eu vou aparecer ali, do nada eu vou estar falando de um PIB, de um crescimento, de um dólar, do plano safra, aí do nada vai estar aparecendo eu correndo atrás do trio, pulando, fazendo história dentro do pagode. Então, assim, aquela dualidade que eu gosto e que me fez vir aqui pra internet, que era isso que eu queria fazer, pra quebrar um pouco esse ciclo, sabe? Tipo, de economista, de coletinho da Faria Lima, falando isso. Minha mãe fica maluca quando ela vê minhas coisas, porque o sonho dela era que eu ficasse quietinho com camisa social, falando tal qual William Bonner ou qualquer outro economista do mercado financeiro. Mas não, eu apareço o quê? Eu apareço do nada virando um cambalhota no meio do trio elétrico, né? Mas assim, eu acho muito importante a gente respeitar todas as pessoas, como eu falei, e é muito importante também que eu tô dando essa volta toda pra chegar onde? Que eu falei que esse ano eu decidi também ficar, porque agora eu tô no projetinho casar e ter filho, né? Daqui pra frente agora eu já abri as portas pra poder viver isso. Então, assim, será que vem aí? Então, a gente nunca sabe, né? Às vezes, ano que vem, ao invés de estar lá eu correndo atrás do trio, tá eu correndo pra entregar a criança na escola. Não, ano que vem não, porque a criança vai estar muito nova. Mas, tipo, eu correndo pra pegar promoção de fralda nas Americanas. Sabe? Pode ser isso, a gente não sabe, né? O dia de amanhã. Mas, nesse episódio, a gente vai explorar os impactos do carnaval, principalmente o Brasil sendo o maior destino, principalmente internacional,
nesse período por conta das festividades, né? Nós temos aqui várias regiões que comemoram o carnaval de diversas formas. Nós temos a região norte, nordeste, que são fortes também em relação ao carnaval. A gente tem aqui a região sudeste, que nesse caso, esse ano, pelo que eu vi, está sendo bastante concentrada no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, mas São Paulo também tem uma cultura forte de carnaval de rua, principalmente. O Sul, né? Sul do país, tô brincando, o Carnaval do Sul também movimenta bastante, existem vários festas de carnaval, principalmente com as pessoas que gostam, mas eu morei em Maringá, no norte do Paraná, e lá a cultura do carnaval é um pouco mais enfraquecida, e eu acho que eu vou trazer esse exemplo mais pra frente, para que a gente consiga entender um pouco em relação a esse ponto mesmo de como que a gente lida como sociedade o aspecto social do carnaval, sabe? Mas, vamos lá. Primeira coisa, né? Quando a gente tá falando sobre carnaval, a gente precisa lembrar que ninguém sai de casa de graça, né? Ninguém sobe num trio de graça. Ninguém bebe cerveja quente, às vezes, de graça na rua, né? Então, quando a gente tá falando sobre qualquer tipo de festividade, seja por causa de um feriado, seja por causa de um evento, até mesmo aquelas questões como o pessoal fala, vai, porra, tem que parar por causa da Copa, não tem que parar, o Brasil tá andando pra trás, isso eles que falam, tá, gente, não sou eu não, tá andando pra trás porque tem muito feriado, que não sei o quê. Toda vez que você tem algum tipo de evento, a gente precisa entender a nossa economia, primeiro, como um fluxo, né, e também como um recorte. Imagina só, se você é um vendedor de calçados. Se você é um vendedor de calçados, toda vez que o seu cliente, seja ele qual for, tem um pouco mais de renda, ele vai gastar onde? Pode ser que ele guarde o dinheiro, pode ser que ele gaste com o jogo do tigrinho, mas pode ser que ele compre calçados também. Então, geralmente, quando a gente coloca esse ponto dos efeitos negativos, ou, tá gastando dinheiro público, a gente tá olhando muito superficial. Por quê? De acordo com a Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, o CNC, o Carnaval de 2024 movimentou mais de 9 bilhões na nossa economia como um todo. Foi mais de 10% de crescimento se comparado com 2023. Ou seja, você pega ali gastos com hospedagem, alimentação, transporte, entretenimento e outros serviços relacionados ao turismo. Por quê? Quando você joga trios na rua, quando você movimenta a economia dessa forma, você tem outros setores também sendo aquecidos, né? E aí eu volto sempre a falar e trazer a ilustração do ambulante que vende cerveja. Por exemplo, se o cara vende lá a sua Skol Beats, seu checkmate, a sua cerveja e todas essas coisas, pode ser que ao longo do ano ele até consiga vender isso na porta de um show, na porta de algum evento, ou talvez ele trabalhe de outra forma. E ali é a oportunidade que ele tem para poder fazer uma renda adicional, né? E esse dinheiro vai ser utilizado para comprar sapato para ele e para os seus filhos na sua loja de calçados. Porque as pessoas acabam achando que e só vem a parte negativa, do barulho, às vezes até da sujeira e tudo mais. E aí que entram outras questões que a gente vai conversar um pouco mais à frente sobre esse ponto mesmo, sabe? Tipo de, beleza, o que a gente está falando sobre necessidade de melhorias? Porque nunca vai acontecer algo 100% perfeito, né? Então, falar do carnaval sem falar do ganho econômico é ser muito, muito, muito ingênuo. Primeiro porque eu desconheço pessoa que não gasta menos de 50 reais quando vai curtir o carnaval. Presley, eu gasto 10 reais com o dinheiro da passagem. Ok, mas tipo, se você vai os 5 dias, você gasta 10 reais todo dia. Quando a gente está falando sobre festas e eventos, é um período em que a gente está mais propenso a gastar com essas coisas, com entretenimento, né? E de outra forma, também tem as pessoas que saem durante esse período. Então, por isso que é importante sempre a gente analisar a economia de uma forma profunda e não superficial. Porque se você enxergar de fato, pode ser que, beleza, movimentou um dinheirinho ali. Mas, por exemplo, esse dinheiro com poucos dias de carnaval, por exemplo, o equivalente a 9 bilhões, que foi quase 10 bilhões de reais, equivale a 63% do pagamento do programa Bolsa Família de um mês. Então, comparativamente, se enxerga o retorno que isso traz, não estou falando que esses 9 bilhões serão direcionados para
a economia como um todo, né? Tipo, para o programa Bolsa Família. Mas é uma comparação pra gente entender que, pô, olha, o gasto mensal com o programa Bolsa Família é de 14 bilhões. Então, com um feriado, com poucos dias, você movimenta quase que 70% desse valor. Então, essa comparação vai mostrar pra gente que, além do valor cultural que o carnaval tem, é uma injeção financeira extremamente significativa. E ela quebra bastante também esse ciclo para algumas famílias, né? Como eu falei, a gente tem a questão dos ambulantes, mas saindo do escopo do ambulante, por exemplo, você tem equipe de segurança que é contratada, você tem dentro de um contexto de um bloco, por exemplo, você tem comércio local que é afetado. Então, por exemplo, o bloco está passando na sua rua, você tem uma lanchonete. Cara, a quantidade de locais que a galera coloca lá na frente de lanchonete, assim, sabe? Tipo, um freezer grandão pra poder vender cerveja. E assim, a galera que tá na rua curtindo o seu bloco, ela paga um valor a mais por aquele negócio. Então você joga uma margem de lucratividade maior. Então, brincar com essa ideia de entender como que funciona, e é muito bacana porque eu tô gravando esse episódio num dia antes de eu ir pra um bloco de rua de carnaval. E todas as vezes que eu saio, eu fico observando muito essa questão econômica das coisas, né? Então, além desse cenário todo, você tem vários outros segmentos que também são, não só a questão do tiozinho que vende o seu escolatão, mas você tem a galera, por exemplo, que compra lanche, que sai do bloco varado de fome, vai lá e compra lanche. Aí tem isso, tem aquilo outro, aí paga deslocamento. Então, assim, principalmente hoje que a gente está vivendo um contexto em que muitas pessoas nessas grandes capitais estão vivendo dentro do home office, você tem ali a hora que aquela pessoa sai de casa para fazer consumo. Então, gera uma renda interessante. Além disso, segundo a CNC, em 2024, foram mais de 70 mil postos de trabalho durante o mês do carnaval, considerando as atividades econômicas relacionadas. Então pensa aqui junto comigo, se você tem um hotel e você vai receber muitas pessoas para o carnaval, para sua região, você vai ter que contratar mais pessoas para a cozinha, mais pessoas para arrumar os quartos, porque você tem lotação. Se você tem uma lanchonete, um restaurante, a mesma história. Até os próprios autônomos, até aquelas pessoas que fazem suas vendas ali nos blocos e tudo mais, elas precisam também contratar uma pessoa ou outra, ou chamar sua família. Então você consegue compreender que você gera ocupação, né? No Rio de Janeiro, especificamente, o Carnaval de 2024 gerou cerca de 50 mil empregos, movimentando mais de 5 bilhões de reais. Então, assim, esse dado é 70 mil postos de trabalho durante o mês e 50 mil ocupações, né? Que aí ele tem essa questão da diferenciação, né? Que ocupação pode ser, no caso, qualquer pessoa que está desempregada e compra ali o seu isoporzinho e vai para lá, né? Inclusive são pessoas que às vezes são contratadas, então se a pessoa não tem nem dinheiro para isso, aqui em São Paulo no ano passado eu vi muito isso e eu achei interessante e curioso, que algumas eu não vou saber responder se eram marcas de cerveja que estavam fazendo isso, mas você tinha alguns polos ali próximos dos blocos, onde a galera de carrinho ia lá, abastecia e ia vender. Então, assim, você nem precisava ter o dinheiro para investir em comprar as bebidas e, às vezes, incorrer em prejuízo. Não, você ia lá, você era uma pessoa que estava sendo pago para poder fazer o atendimento, para vender ali em relação a isso, né? Então, além disso, você tem músicos, artistas, os ambulantes e vários outros profissionais dessa parte, e aí entram de diversas áreas, não somente isso, porque a gente precisa também lembrar, quando a gente está falando do carnaval, o carnaval tem esse ponto de que algumas pessoas vão curtir os blocos, vão curtir festas fechadas, abertas, embaladas, o que for, e algumas pessoas também viajam para poder aproveitar, né? Então, por exemplo, algumas famílias já aproveitam o feriado para ir para pousadas, que era o plano que eu tinha lá no começo, né? Que era falar, porra, vou viajar um pouquinho, vou sair, vou descansar. Então, algumas famílias realmente fazem isso, então vão para o interior. E aí você movimenta outras regiões que nem sempre são fortes com o carnaval. Então você consegue até, inclusive, ponderar essas coisas, né? Então, como eu falei, você tem ali, no Rio de Janeiro, o carnaval atraiu 8 milhões de pessoas. Você imagina só, 8 milhões de pessoas entrando em uma cidade.
e gastando dinheiro com isso. E aqui entra uma coisa que a gente precisa analisar de recorte, né? Quando a gente está falando de recorte social, as pessoas que geralmente viajam no carnaval para ir para outro lugar e vão gastar com hospedagem, transporte e tudo mais, elas têm uma tendência a consumir muito maior do que aquela pessoa que não vai sair de casa, por exemplo. Então ela já está preparada para pagar num sanduíche do que ela, sei lá, ao invés de pagar 20, ela paga 30, sorrindo, porque o poder aquisitivo dela, a renda dela é maior. Então, essas coisinhas que as pessoas às vezes não entendem é que no momento em que aquela pessoa sai do bloco e ela para, por exemplo, numa lanchonete e ela vai comprar um cachorro quente ali e vai pagar R$ 40 no lanche dela, mais um refrigerante, aquele dinheiro ali vai ser desembocado depois na economia, porque aquela lanchonete em si, ela não vai ficar ali, eu vou pegar esse dinheirinho ali e enterrar. Não, ela vai consumir mais, ela vai investir. Então, todo esse impacto precisa ser analisado de uma forma muito coerente, também analisando o público das pessoas que vão viajar, né? Eu percebi um movimento muito grande das pessoas indo agora para alguns pontos específicos, que não vou citar aqui para não incorrer em erro, de Minas. No caso, Minas eu vi porque a galera do Twitter, todo mundo tá indo para BH. E eu também vi alguns pontos no Nordeste, né? Eu vi que algumas cidades estão batendo recorde de expectativa, né? De pessoas para o carnaval. E isso por quê? Porque as pessoas, até mesmo o nosso próprio cenário econômico agora, está dando um poder de renda maior para as pessoas, inclusive para se planejar, para pagar com cartão de crédito, movimentar a sua economia. Então, a gente tem um período nosso que até mesmo para mercados, para atacados, enfim, distribuidoras, você tem ali um aumento na venda desses produtos, né? Então, quando a gente sai desse escopo de criticar o carnaval, tem muita gente que fala, nossa, carnaval é não sei o que, é baixaria, é a gente fazendo isso. E eu entendo as pessoas que não gostam do carnaval falarem isso, e aí entram questões de conservadorismo, questão de religião, várias coisas. Mas, quando a gente está colocando em perspectiva, não tem como negar que realmente há um retorno econômico bem importante. Até porque se você sai desse escopo do superficial da economia para analisar falando, ok, precisamos entender até onde vai. E aí entram vários problemas, né? Que as pessoas às vezes acham que, por exemplo, o dinheiro do Estado que é utilizado para isso e tudo mais. Aí algumas pessoas fizeram até comparação com o que a Prefeitura do Rio gastou com o show da Madonna, com que o show até o da Lady Gaga desse ano que vem também, e várias outras coisas. As pessoas estão tipo, ai nossa, mas o que vai acontecer? O dinheiro do Estado, seus impostos indo pra isso. E aí as pessoas fazem a comparação do tipo, olha, tem escola que tá caindo aos pedaços, a saúde. E aí a gente precisa entender que são gastos de formas diferentes e vêm de orçamentos diferente, né? Então, quando a gente está falando de contabilidade nacional, o dinheiro, por exemplo, que vai para poder reforçar policiamento num bloco de carnaval, ele não é o mesmo dinheiro alocado para saúde. Vem de fontes diferentes, né? Então, mesmo que não tivesse o carnaval, aquele dinheiro que está ali, ele está destinado para a segurança. Então, ele foi fechado no orçamento, do orçamento público daquele ano. Então, não faz sentido algum a gente criticar pensando nisso. Porque mesmo que fechasse, falar, não vai ter carnaval, a prefeitura vai dar R$0, ainda assim ficaria aquele dinheiro tochado em caixa, porque é um dinheiro utilizado para isso. E mais uma vez, quando você pega e tem esse incentivo público para poder dar a estrutura, proporcionar aquele momento de incentivo cultural, de fato, né? E tem também a questão da entrada de turistas para cá, né? Eu falei que no Rio de Janeiro atrai um fluxo de 8 milhões, e esse fluxo também engloba gente que vem de fora. Ou seja, você vai ganhar muito mais e pessoas que vão pagar muito mais caro pelos determinados itens que ela vai consumir. Então, se você for comprar, por exemplo, hoje uma passagem para o Rio de Janeiro no carnaval, seja de ônibus ou seja de avião, você vai pagar muito caro. Se você procurar hoje para Salvador um hotel, você vai pagar caro. Airbnb, a mesma história. E você vai pagar com um valor
muito acima da média, porque a demanda vai estar alta. Então, toda vez que você pensar nessa questão envolvendo, por exemplo, a questão do investimento público em carnaval, em feriado, e não é nenhum patrocínio. Às vezes é um subsídio para um bloco, às vezes você faz só a liberação da segurança, enfim. E tudo isso também acontece de uma forma muito coordenada e retorna para o Estado, em forma também de impostos. Quando você joga um bloco para a rua, você tem encargos a serem cumpridos ali. Quando você faz uma festa, quando você tem todas essas questões também para os pequenos autônomos e tudo mais, você tem o hotel, se ele aumenta a escala dele em relação à quantidade de clientes, de hóspedes, ele também vai ter que pagar mais impostos sobre isso. Então você observa que no momento em que a gente começa a analisar de uma forma um pouco mais racional e menos passional, a gente consegue enxergar que tem esse fluxo muito grande, né? Então, é muito comum você ouvir críticas das pessoas falando do uso do recurso público, falando a relevância disso e tudo mais. Só que você tem um retorno prático para aquilo. Então arrecadação de imposto, é geração de emprego, e você tem inclusive promoção internacional no país, né? Depois que passa o carnaval, a gente tem esses dados mais fáceis, digamos assim, de encontrar e até mesmo de analisar. E existem várias pesquisas, muitas pesquisas, envolvendo exatamente isso, falando, olha, quais são os efeitos em Minas Gerais. Existem várias cidades pequenas que pegam no carnaval para serem pontos de referência, né? De referência que eu digo de ponto turístico, né? Então, eu sei que tem uma cidade que quando eu morava no Rio, era Mar de Espanha, se eu não me engano. Eu não sei como é que é hoje, mas na época que eu estava na faculdade, a cidade lotava. Era coisa de dar centenas de milhares de pessoas, porque a cidade era ponte de carnaval. A cidade em si era uma cidade relativamente pequena, né? Como eu falei, eu não sei como é que tá hoje. Mas eu lembro que as pessoas falavam de blocos que aconteciam lá. Eu acho que tinha um bloco chamado jegue elétrico. Não lembro o nome, tá? Se alguém for de lá e lembrar, deixa aqui nos comentários. Se alguém souber ou já foi, deixa ali nos comentários que vai ser bacana porque eu vou querer lembrar disso depois. Mas existe também essa questão de que cidades pequenas acabam recebendo pessoas para essas festividades. Então você movimenta o comércio local, que geralmente não tem tanto disso. Então é um momento, por exemplo, que um pequeno negócio consegue aumentar. Ter dinheiro para fazer algumas coisas, para dar um suspiro pós início do ano, que tem que pagar imposto, tem que pagar 13º. Então tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente está falando sobre festividades. Porque, consequentemente, quando você atrai um número maior de visitantes, se aumenta aquela receita e tudo mais. E aí que entra também outros pontos. Por exemplo, será que essas pessoas que vão receber esse aporte maior de renda oriunda do carnaval têm essa inteligência financeira, têm esses conhecimentos da administração financeira do seu próprio negócio para fazer uma equivalência em relação a isso? Por exemplo, se eu faturei mais agora no carnaval porque mais pessoas vieram comprar meu lanche, comprar cerveja comigo, comprar não sei o que, ou se hospedaram aqui, será que no próximo mês eu tenho que realmente gastar todo esse dinheiro em tudo? Será que eu tenho que pegar esse dinheiro para mim e não separar os gastos da minha empresa, do meu CPF, do meu CNPJ? Será que realmente eu não tenho que reinvestir esse dinheiro para tentar aumentar minha promoção de alguma coisa, melhorar a minha estrutura? Então tudo isso também pode ser um momento de investimento para muitas pessoas. E como eu falei, muitas pessoas que estão desempregadas pegam no carnaval esses pequenos trabalhos para fazer. Então vai trabalhar às vezes fazendo um bico extra numa lanchonete, ou num bar, ou numa balada, ou numa festa. Por exemplo, aqui em São Paulo vão acontecer várias festas fechadas, né? Então você tem festa ali de carnaval, camarotes e tudo mais, que movimentam muitas pessoas que vão fazer trabalho extra num bar, ou numa segurança, ou em alguma questão de logística. Enfim, várias questões são movimentadas. Então, é toda uma cadeia produtiva que foge do lado tradicional e, por isso, atrai muita negatividade. Porque se a gente estivesse falando, por exemplo, de um gasto corriqueiro, tudo bem. Mas a gente está falando de um momento em que as pessoas vão fazer algo que para muitas outras pessoas é considerado errado, é considerado pecado. Então isso também tem essa questão do preconceito em torno da festa, né? Então,
Muitas pessoas costumam julgar e falando que isso é um desperdício, que isso é uma coisa ruim para nossa economia, só que esquecem de enxergar o quanto que isso pode ser benéfico, inclusive para a gente e para você que não gosta ou para você que não acha bacana o carnaval. Porque quando a gente está colocando em perspectiva, porra, tá a galera lá se mijando toda no sol e glitter, não sei o que lá, tá fazendo batucada, barulho, é bloco passando, e vidro quebrando, velho gritando, criança chorando, cachorro latindo. Aham, beleza. Mas tipo, no dia seguinte, você tem pessoas ali com mais renda, você tem pessoas que, pô, às vezes vão conseguir fazer um dinheirinho ali pra poder pagar suas dívidas ou pra poder dar um alívio pra família no mês. Então, toda vez que a gente sai desse tradicional, sai do sistema, eu vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar numa obra, fazendo alguma coisa, as pessoas falam, opa, isso tá errado. E não, a gente precisa reconhecer que isso faz sim. O ganho econômico no setor de eventos, no setor de turismo, é muito grande. O setor cultural movimenta uma economia enorme. Para montar um trio elétrico, para fazer um trio elétrico sair, para montar uma estrutura para um show num carnaval ou qualquer outra época que seja, existem várias famílias que acabam recebendo dinheiro sobre aquilo, né? Então, ao invés da gente olhar e ficar escutando as pessoas falarem mal do carnaval, a gente precisa trazer essa identidade do tipo, olha, pô, os comércios tradicionais têm um ano inteiro para faturar e às vezes de uma forma extremamente linear, às vezes de uma forma extremamente padronizada. Agora, existem várias famílias, existem vários segmentos que vão depender exatamente disso. E aí você inverte um pouco a situação, né? Então, suponhamos que você tem um açougue. E aí, amanhã sai uma pesquisa falando que comer carne faz você morrer 10 anos mais cedo. Cara, isso não vai impactar o seu negócio? É a mesma história, sabe? Então, só que do inverso. Você vai ser penalizado em alguns momentos ali, por conta desse momento, desse evento que aconteceu. Da mesma forma que acontece no carnaval. Ah, mas eu tenho uma loja de sapato e eu vou ter que ficar na terça de carnaval fechado porque o bloco passa na frente. Ok, mas é nesse momento da loja de sapato, do seu pet shop, do seu... Enfim, vários mercados ali, vários itens, enfim, empresas serão beneficiadas não no carnaval, mas no período pós. Então é muito importante a gente ver que o carnaval ele vai muito além de uma mera festividade. Ele não é apenas um momento em que a galera vai todo mundo lá para poder zoar, curtir, fazer os cambau a 4. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição algumas fontes de onde eu tirei os dados e mais pesquisas relacionadas exatamente para isso, para você ter mais dados, para você olhar e falar assim, pô, bacana, gerou tanto emprego, não sei o que lá. E aí você vai falar comigo, tá bom, então, carnaval é perfeito, maravilhoso, nunca errou. Não, existem sim seus problemas, né? Se a gente falar, por exemplo, em questão de segurança, muitas pessoas perdem telefone, perdem no sentido que eu falo de ser roubadas, né? Perdem dinheiro e tudo mais. Então a gente precisa também ter essa discussão justamente para ter esse apoio, para quebrar um pouco essa visão dentro da nossa sociedade, para que a gente consiga, inclusive, brigar por investimento para isso. Então, pô, a gente vai ter que reforçar a segurança, a gente vai ter que reforçar essa questão de cuidados, a vigilância, para todos esses segmentos, para proteger a população. A gente precisa também falar de infraestrutura, por exemplo, em relação a, beleza, se uma das reclamações da população é a sujeira, ok, então a gente vai tentar fazer com que haja, sei lá, vamos colocar aqui uma ideia bem besta que eu vou fazer agora. Tipo, cada bloco tem a responsabilidade de fazer no seu trajeto a limpa imediata, ou seja, você teria que contratar no bloco uma equipe de limpeza para poder passar ali atrás recolhendo as sujeiras e tudo mais. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu vi isso na parada LGBT que eu fui lá para trabalhar e fazer conteúdo para marca, e aí depois a gente foi parar num samba que tinha do lado mesmo, assim, da Avenida Paulista. E eu achei muito massa que depois que o evento passou, a prefeitura veio com um caminhão lavando tudo, para deixar limpo de fato. Então eu acho isso muito bacana também. E exatamente esse é o ponto que eu tô falando. Quando você consegue ter essa abertura e esse apoio da sociedade falando, ok, vamos aqui valorizar isso e resolver os problemas de uma forma igualitária, igual eu falei, colocar
colocar para que os blocos paguem isso. Ok, às vezes os blocos não têm condição, às vezes são blocos bem menores que conseguem liberação. Então aí você tem, por exemplo, uma cota da prefeitura para poder fazer esse meio de campo. Enfim, são várias formas que a gente pode conversar sobre isso aqui. Então eu acho que o mais importante é a gente quebrar um pouco isso, né? Como eu dei o exemplo lá no Paraná, eu morei por 6 anos em Maringá, né? Alguns anos foram pandemia, óbvio, mas lá, mesmo sendo uma cidade extremamente universitária, o carnaval lá é muito fraco por conta desse conservadorismo. Porque as pessoas veem um carnaval como uma festa, como uma festividade extremamente desnecessária. E esquecem do quanto que movimenta, né? Então, quando você tem, por exemplo, dentro de locais públicos, vários blocos que aconteciam nas ruas, que era muito bacana porque movimentava a economia local, trazia ganhos para os ambulantes, para as pessoas das regiões e tudo mais, para os comércios locais, a própria região da cidade fez questão de falar assim, não queremos isso aqui. Então, vários blocos, que eu lembro exatamente, uma semana antes foram cancelados porque a população pedia para evitar, para barrar. E aí o que acontecia? Pegavam os blocos e jogavam lá para um cantão da cidade, muito afastado, ou seja, você marginalizava e assim, beleza, as pessoas iam para lá e tudo mais. Só que às vezes os blocos tinham que ser fechados. Então você não tinha muita abertura para que, enfim, as pessoas ambulantes conseguissem fazer as suas vendas, porque aí precisava de uma liberação, enfim, você dificultava o acesso para isso. Ao passo que para outras cidades, por exemplo, Ouro Preto, Viçosa, cidades que são mais equivalentes assim em relação a tamanho, elas abraçam o carnaval de uma forma que é maravilhoso. E dá pra você, inclusive, fazer uma aliança com a iniciativa privada. Então, pô, você pega ali blocos de carnaval patrocinado por marca de cerveja, pega ali marcas de, sei lá, desde, porra, camisinha, a energético, e você consegue fazer essa intermediação, até mesmo presenciada pelo Estado, de uma forma em que as empresas investam mais, porque há essa segurança e há atratividade. Como eu falei, o tradicionalismo do ganho de renda não deve impedir que outras formas de se encontrar renda aconteçam. O carnaval ele é muito produtivo, é muito importante, tanto pela questão cultural, pela questão também econômica, pela questão sociológica também, porque é um momento em que a gente se sente brasileiro, em que a gente vai pra rua, como eu falei, quem gosta, se diverte e tudo mais. Você tem essa animação do brasileiro. Então, se a gente olha ainda por esse lado social, digamos assim, deixa somente o lado analítico de lado, né? É importante também isso. É muito bacana a gente, por exemplo, ir para um bloco de carnaval e ver a energia das pessoas se divertindo. Pô, aquela sensação de ser brasileiro, pô, é o país do carnaval e as pessoas gostam de vir para cá por causa disso, por causa dessa energia que a gente tem. Então isso também é muito importante, até mesmo para questão de saúde mental, sabe? De se divertir, de aproveitar, de ver os amigos, de ter essa interação, de conhecer pessoas novas, né? Até porque, velho, soma 9 meses aí. Se você nasceu em novembro, você foi produzido no carnaval. Então olha só se a gente não tá gerando até o mercado de fraldas, você não vai pegar uma parcela ali em relação a isso. Mas brincadeiras à parte, por favor, tá, gente? Encapa o boneco, porque vai que você aí não quer ter filho, vai ter aí do nada, pá, porra, bota uma criança aí 9 meses, né? Novembro aí, tá toda a maternidade. Aí o cenário de NAN, Pampers, Johnson Johnson, tudo faturando aí nas custas da gente que não encapou o periquito de forma condizente ou simplesmente fez besteira no bloco, tá bom? E assim, mais uma vez, aqui não tem julgamento de valor nenhum em relação ao carnaval. Eu sou uma pessoa que gosta muito do carnaval, embora eu não tive isso quando criança, quando adolescente, mas quando eu comecei a frequentar, eu achei muito bacana. É um momento que a gente precisa ter, como eu falei, sabedoria, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter atenção. Então, se você vai curtir o carnaval, cara, vá, aproveita. Mas assim, contenção de danos, por gentileza. Porra, vai lá, bota uma doleira, bota o celular dentro, faz esse investimento para que não tenha problema, tá? Existem vários vídeos na internet, no TikTok, no YouTube da vida, ensinando a você fazer ativações dentro do seu celular para que você tenha ali, por exemplo, sistemas de segurança como o banco para você
aumentar as camadas de segurança. Também tem a questão de quando a gente está falando sobre alguns aparelhos que tem a ficha médica que você consegue também acessar. Então, enquanto eu tô falando isso, anota aí na tua listinha de coisas para fazer, para você fazer isso. Tipo, pô, vai sair, vai para um local assim, que pode correr o risco de perder ou de ser assaltado. Pô, das duas uma, ou não leva o celular, ou leva o famoso celular do bandido, caso você tenha, ou faça o seguinte pô, faz toda aquela questão de excluir os seus aplicativos de banco e tudo mais, aplicativo de e-mail, ou somente deixar, por exemplo, no seu celular uma conta, né? E aí entra uma dica, né, em relação a isso, como eu falo de economia, uma dica de segurança em relação a isso pegue uma conta, mesmo que seja uma conta digital que você consiga fazer pagamento, seja em Pix ou por aproximação, e deixa apenas ele no celular com um dinheirinho ali reserva que você vai utilizar. Então, pô, eu tô planejando gastar R$150 nesse final de semana em blocos e tudo mais. Ok, então nesse final de semana que você vai sair, apaga todos os outros aplicativos que você tenha dinheiro e deixe só aquele. Reforce a segurança do seu celular, todas essas questões, como eu falei, e deixa só aquele, que aí você vai utilizar de uma forma muito mais segura, você não precisa ficar tão preocupado em relação a tomar golpe. Mais uma vez, tem vários tutoriais ensinando a fazer várias coisas para proteger a questão do seu celular. Tem um próprio aplicativo do governo que chama Celular Seguro, que você também pode se inscrever lá e você pode também ter mais essa camada de proteção caso aconteça alguma coisa com você, para você proteger os seus dados, porque mais uma vez, não quer dizer que você vai curtir, que isso é bom, que isso é gostoso, que traz retorno econômico, que você tem que ser também descaralhado da cabeça. Então, outra coisa que eu falo pra vocês saiam sempre com os amigos de vocês, evitem se perder, não saiam em grupões, porque não faz sentido você sair com 80 pessoas atrás de tu, porque vai se perder e vai ficar aquela coisa ruim. Então, tipo, ou você sai com muitas pessoas, o que eu faço com os meus amigos a gente fecha em dupla. A gente fecha em dupla, em trio, assim, pra andar junto, tem um grupo ali, beleza, um vai no banheiro, voltou, fica aqui. Faça pontos de orientação. E mais uma vez, gente, protejam seus amigos, tá? Olhem um pelos outros, porque isso também é muito importante. Até porque nesse momento de carnaval, além dos problemas econômicos que a gente tem, como golpes financeiros, pessoas tentando passar perrengue na gente, tentando roubar, ainda tem pessoas que vão colocar coisa na sua bebida pra tentar coisas com você. Se você é homem e tá ouvindo isso, porra, faça o papel de proteger as suas amigas e as amigas próximas também. Pô, se viu alguma coisa acontecendo, alerta, ajuda. Eu costumo muito fazer isso em bloco, principalmente quando eu observo que tem gente rondando e fazendo algo. Então eu já cansei de, por exemplo, puxar alguém assim e falar, vem pra cá rapidinho, fica aqui. E aí eu avisar do tipo, olha, tinha alguém que tava passando ali e tava tentando roubar seu celular. Cuidado, esconde, guarda. Porque isso também é importante, isso também é empatia. A gente que pensa nas outras pessoas também pode aproveitar esse momento e às vezes vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Então é uma boa também. E outra coisa, alimentação, tá? Não vai achando que cachaça é água, vai só encher o rabo de cachaça, não. Você vai para carnaval? Toma água, se hidrata a beça, não fica só na pinga tomando aí, que senão depois vai acabar com teu fígado, teu rim. No dia seguinte vai ter ressaca e não vai aguentar fazer nada. Então o que eu te aconselho a fazer é reforçar a alimentação, reforçar isso, usar protetor solar porque o sol tá de matar e muita alegria para aproveitar, para curtir, porque esse é o momento também que a gente dá uma desbaratinada, esquece de capitalismo, de problema, de extrema direita, de gente falando isso, fazendo aquilo outro, delação, de Mauro Cid, de Bolsonaro. É o momento que a gente esquece e que a gente vai curtir e aproveitar um pouquinho, porque a gente merece. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, inclusive se você quiser mandar no grupo da família, pessoal, gente, tá com tempo? Vê aí. Pra vocês verem que carnaval é maneiro e tudo mais, ainda tem uma dica maneira, segue esse podcast. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, porque afinal de contas eu estou precisando. Falta pouquinho pra bater a meta pra começar a monetizar, olha que bacana. Então eu espero aí que você se inscreva aqui, que você já deixe o seu like, que você compartilhe com uma outra pessoa. Se você estiver ouvindo pelo podcast, ouvindo o podcast pela Apple Podcast, pelo Spotify, Deezer, Amazon, classifique também, deixa aqui o seu comentário, mesmo que seja para falar assim, ficou uma bosta, pode comentar, porque, né, engajamento ruim também é engajamento. Foi um prazer a beça conversar com vocês sobre os impactos econômicos do carnaval. Juízo, por gentileza, usem camisinha, usem preservativo, por gentileza, muito cuidado com o que vocês vão fazer. Até porque a gente nunca sabe, daqui 9 meses a gente pode ter um filho, mas daqui uma semana pode dar uma bicheira na cabeça da birosca de vocês. Então, muito cuidado com o que você vai fazer por aí, tá bom? Bom carnaval pra você que vai curtir, bom carnaval pra você que vai descansar e
Beijo enorme no coração e até a próxima.